Meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Desde já quero agradecer a você que tem assistido o vídeo, tem deixado seu like, tem compartilhado entre seus amigos e familiares. E quero convidar você que ainda não se inscreveu, que se inscreva, ative o sininho, receba a notificação a cada vez que eu postar um vídeo e que você ajude esse canal a alcançar um número maior de pessoas para que, por meio das mensagens aqui abordadas, elas possam tirar suas próprias conclusões e ver se vale a pena ainda continuar fazendo parte do engano do sistema religioso. Se você que se encontra no sistema, me desculpe, o meu intuito aqui não é ataque pessoal, mas é um ataque de ideologia, um ataque nas ideias, no campo das ideias. Porque é necessário que eu e você tenhamos as nossas mentes, domínio sobre a nossa mente, tenhamos controle sobre o que fazemos ou deixamos de fazer. Temos que ter total responsabilidade com aquilo que fazemos, 100%. Temos que ter controle sobre tudo quanto pensamos ou queremos pensar e não nos deixar ser limitado porque a religião impõe limites. Eu queria convidar você a pensar comigo hoje a respeito do nascer de novo. Porque eu estava conversando com a minha esposa outro dia. Ela não entende ainda não entende. Estava conversando com ela a respeito de um conhecido que está com um problema de cirrose, úlcera, e estourou uma veia e ele teve uma hemorragia interna. E por conta disso ele está no UTI, em observação. Então, essa pessoa ela bebe, fuma e ela tem uma vida, como diz os cristãos, mundana. Segundo os crentes, mundana. Só que o que eu expliquei para ela, que essa pessoa, mesmo tendo essas atitudes, se ela for uma eleita por Deus para a salvação, esse seu comportamento não compromete com relação à sua ida para o paraíso, para estar ao lado de Deus, por meio das obras realizadas por Cristo Jesus. E aí ela pirou. E aí os crentes piram. Porque o que eles fazem é olhar segundo a carne. Quando Paulo diz lá em Romanos 5,16 que a ninguém conhecemos segundo a carne. E se ainda porventura tivéssemos conhecido Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É o versículo seguinte esse. Então, Paulo está falando ali aos seus contemporâneos da época que se alguém ali tivesse visto Jesus e o tivesse conhecido ele segundo a carne, agora já não é deste modo. Por quê? Porque não é para seguir a carne do Nazareno. Aí minha esposa falou assim, porque eu li para ela, eu fiz assim uma menção do versículo, né? Fiz uma menção do versículo 27 de João 10, que lá diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão. Aí eu falei, viu? Quem é de Cristo já recebeu a vida eterna, jamais conhecerão. Sabe o que ela prestou atenção? As minhas ovelhas me seguem. Aí eu expliquei para ela que o seguir Jesus não é ir a um determinado espaço onde se encontra uma denominação religiosa. Não é isso que é seguir Jesus. Seguir Jesus é ter em sua vida as mesmas atitudes que Jesus tinha. Por isso que Paulo também fala lá aos Colossenses que haja em nós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus.
Então os sentimentos que houve em Cristo Jesus têm que haver em mim e haver em você. Isso é seguir a Jesus, seguir segundo o seu exemplo. Não é adentrar por uma porta de uma denominação qualquer e dizer eu sou de Deus. Primeiro, Deus não habita na religião. Deus não habita em templo. Aí você pergunta para essa pessoa que se acha ser de Deus porque faz parte da religião, e você pergunta para ela, a religião salva? Ela vai dizer não. Aí você devolve a pergunta, o que você faz aí? Se a religião não salva, que eles dizem que não salva, então o que eles fazem lá? Explica para mim. Isso tem coerência? Não, não tem. E aí eu expliquei para minha esposa que o seguir a Cristo é seguir os exemplos que Ele nos deixou, não seguir uma bandeira, vestir uma camisa e dizer eu sou dessa, eu sou daquela. Não é isso. É ter as mesmas atitudes, é respeitar o próximo, ser bondoso, ser caridoso, ser atencioso às necessidades alheias. Então, quero compartilhar com você hoje se o celular permitir, porque chega aos 23 minutos, ele bloqueia o vídeo. Então, o que acontece? Eu queria refletir com você hoje a respeito do nascer de novo. Certa vez, Nicodemos se aproximou de Cristo. João 3, de 5 em diante. Vamos ver aqui? Eu vou ler aqui o versículo 1 até o 6. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhes disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Isto respondeu Jesus. Em verdade vos digo, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemo, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Só até aqui, pessoal. Bom, a pergunta de Nicodemo era saber se Jesus era de Deus ou não, porque ninguém podia fazer aqueles sinais se Deus não fosse com ele. E aí Jesus responde Nicodemo com uma outra... dá uma resposta diferente daquela que Nicodemos queria. E ele diz assim, em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? Nicodemo, na sua mentalidade, ele achou que, como pode um homem sendo velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer segunda vez? Será que é possível isso? Por que Nicodemos pensou dessa maneira? Porque Nicodemo, ele era um religioso. E o religioso, ele olha para a sua condição atual, a sua condição física. E Nicodemo não se atentava às coisas espirituais, mas sim às coisas visíveis, físicas, materiais. E assim são os crentes nos dias de hoje, esperando ser arrebatado e ter esse corpo de carne aqui transformado. Esse corpo de carne aqui não será transformado. Esse corpo de carne aqui, ele será devolvido à terra, que é o lugar de onde ele foi tirado. E eu te faço uma pergunta. Por que Jesus disse que quem não nascer de novo? Nascer de novo implica que o sujeito já existia. Tanto é que Nicodemo, como pode um homem sendo velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer segunda vez? Pode uma coisa dessa? E Nicodemos entendeu isso. Nascer de novo quer dizer que o sujeito já nasceu. Mas o que significa nascer de novo?
Na verdade, o nascer de novo, ele é aplicado na vida daqueles a quem Deus elegeu antes da fundação do mundo para que fosse salvo por ele. Você não entendeu? Deixa eu tentar clarear. Ele fala, Nicodemos, é o seguinte: aqueles a quem eu constituí eleito, aqueles a quem eu elegi antes da fundação do mundo, mesmo que eles estejam vivos hoje, segundo o curso da carne, eles renascerão, segundo agora a vontade do Espírito. Porque eles estão mortos espiritualmente. Mas como eu os elegi antes da fundação do mundo, eu os vivificarei, eu os ressuscitarei, e eles renascerão, nascerão de novo. Porque para nascer segunda vez tem que ter vivido uma. E eles, eleito por Deus, já existia. Porém, eles estavam andando ali aleatoriamente, sem rumo, sem direção, sem um norte para Deus. E eles nasceriam de novo. E quando que isso se sucede? Quando Cristo realiza a obra salvífica na cruz. Todos quantos estavam mortos espiritualmente, mas que eles eram eleitos por Deus para a justificação, para a salvação, para a vida eterna, foram ressuscitados em seu espírito. E aí Jesus conclui aqui: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Eu e você temos esse corpo biológico, e esse corpo biológico ele gera morte porque ele é perecível. O corpo biológico é perecível. Ele entra em estado de putrefação assim que Deus retira o espírito que ele nos concedeu. No momento em que Deus nos chama à sua presença, esse espírito entra, esse corpo material entra em um estado de putrefação. E o que os crentes esperam que aconteça com esse corpo? Que esse corpo seja glorificado. Quando o próprio Cristo disse, a carne para nada presta, porém o espírito está sempre pronto. Então, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido de Deus, do espírito, é espírito. E o que é nascido do espírito? O espírito que habita em nós. E esse espírito que habita em mim e em você, esse espírito ele não morre. Esse espírito é a vida de Cristo em nós. Espero estar ajudando a entender. O nascer segundo Cristo ali para Nicodemos não era, o que Nicodemos tinha que fazer? Se converter? Não, talvez não resolvesse. Porque só nasceria de novo aqueles que são nascidos segundo o Espírito. Que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Não, naquela época, né? Isso aqui é antes da cruz. Não pode entrar, porque hoje nós já estamos no reino. Querendo você crer ou não. Ele diz assim, respondeu Jesus, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, Cristo disse a Nicodemos, você é um eleito, você tem que nascer de novo. Por que ele teria que nascer de novo? Porque a sua compreensão a respeito das coisas concernentes de Deus, das coisas concernentes a Deus, estavam todas contrárias. Da mesma forma em que no meio religioso, por mais que eles estejam ali lendo, buscando, aplicando a sua vida, dedicando o tempo e fazendo subir no monte e tudo mais, eles estão com um entendimento distorcido a respeito das coisas concernentes a Deus.
E eles jamais nascerão de novo, porque eles estão trazendo para si o tempo em que é necessário cumprir com os mandamentos de ordenança, quando isso já não é mais preciso. Então, eu falei para minha esposa que esse rapaz, ele é um eleito de Deus. Não porque ele vai à igreja de pedra, não porque ele lê a Bíblia, porque não importa se a pessoa lê a Bíblia, não importa se a pessoa frequenta um sistema religioso, os que são de Deus são de Deus. E não foi eu ou você, não somos nós que levamos pessoas a Deus, não somos nós que apresentamos pessoas para Deus salvar. Ele, por meio de seu Filho, já salvou a todos quantos ele veio buscar. E ele veio buscar somente os eleitos. Por isso a gente vê assim, ele dizer mais à frente, aquele que não se tornar como uma criança, né, de maneira nenhuma pode entrar. Aí ele vai falando mais à frente algumas coisas, ele diz assim, que é necessário nascer de novo, no caso aqui de Nicodemo, mas não é todos que nasceriam de novo. Não é todos que nascerão de novo. O nascer de novo é ter a sua mente despertada se você for um eleito. Porque a palavra de Deus diz que ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque Jesus não tem necessidade de te condenar. Porque quem é condenado já é condenado. E quem sou eu ou você para discutir com Deus? Lembra lá de Romanos 9 que ele fala a respeito de que amou Deus a Jacó e aborreceu-se ou odiou Esaú? Deus se odiou de Esaú, porém ele amou a Jacó. Quem sou eu ou você para tentar tirar essa diferença com Deus? Isso não nos compete. Ele quis assim e nós temos que simplesmente aceitar. Somos criaturas suas, feituras suas. Ele nos criou com um propósito. Então, dá uma olhada comigo em 1 João. Não, em João 10. Aqui em João 10. Porque não são todos que ele veio buscar. Então, aí você vê a religião tentando fazer parecer que somos nós que somos capazes de ganhar pessoas para Cristo. Coitadinho de Cristo. Coitadinho de Cristo que fez uma obra tão grandiosa e essa obra não lhe deu autoridade sobre todas as coisas da qual ele tinha que fazer. Tadinho de Cristo se eu não levar alguém para ele salvar. Tadinho. A morte dele não foi para salvar, foi só para nos dar condição de levar alguém para ele salvar. Não, todos nós fomos salvos mediante a sua oferta no madeiro, mediante o seu sacrifício. Então olha aqui o que diz em João 10, 27, só esse trecho. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna. Quando que ele dá vida eterna? A partir do momento em que elas compreendem que a voz daquele que fala é a voz do seu pastor. Eu lhes dou vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebata de minhas mãos. Quando elas receberam vida eterna? Quando elas reconheceram que a voz era do pastor, que elas reconheceram que a voz era do seu pastor. E a partir daquele momento elas o seguiram e ele, por sua vez, entregou a elas a vida eterna. Em que momento você vai herdar a vida eterna? Quando você morrer? Não, você já é um eterno. Você já é salvo eternamente. Se você for um eleito. Aí aqui em 1 João, meu vídeo já está chegando aí ao tempo do fim, já estou em 19 minutos, e eu acho que ele vai travar.
1 João 4:4. Filhinho, vós sois de Deus, e tendes vencido o mundo, e vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Bom, quem é que está em você? Crente. Quem é que está em você, crente? O Senhor. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. E se Cristo está em você, de que você tem medo? Cristo não veio condenar. Cristo veio buscar os seus. E se Ele está em você, você é dele. E Ele não vai te lançar de modo nenhum fora. E Ele te capacita a vencer as tentações, as tribulações, as frustrações. Ele te ajuda a vencer. Não veio com chicote para te condenar, como a religião diz, que vocês estão com Cristo, mas mesmo assim vocês estão todo o tempo à disposição, sujeita à punição. Aí o 1 João 3, 8, 9 diz assim: aquele que pratica pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não peca. O nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois que permanece nele é divina semente. Ora, se não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, quem é nascido de Deus não vai viver pecando, mas aqui não é na condição física, biológica, aqui é na condição espiritual. Eu costumo dizer para minha esposa que nada que eu faça de forma física vai afetar a minha vida espiritual. Claro, se eu for um eleito, eu vou sofrer as consequências dos meus atos fisicamente, de forma literal. Mas a minha salvação, ela de modo nenhum jamais será tirada de mim. Porque Deus não é homem para que se arrependa daquilo que Ele fez. Só que aqueles que são eleitos por Deus não vão procurar viver de forma errônea. Vai procurar viver da melhor forma possível, mais assertiva possivelmente. Porque Deus nos deu um espírito que clama Abba Pai, e um espírito que a todo tempo tem o desejo de satisfazer a vontade de Deus, que é de estender a mão ao próximo. Assim como Ele veio e através da vida de Jesus mostrou o que Ele tinha no seu coração para com os seres humanos, os eleitos,